E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Na aula anterior, a gente começou a conversar sobre as leis de Newton, mas a gente não chegou a citar e a descrever as três leis de Newton do movimento. Estudamos sobre o que era força, descrevemos quais são os tipos de forças presentes na natureza, falamos um pouco sobre o equilíbrio e falamos também sobre que unidades a gente utiliza quando a gente vai representar a força, né? Mas não falamos especificamente sobre as três leis de Newton do movimento, e esta aula será dedicada a isto. Vamos conversar sobre as leis de Newton do movimento, começando pela primeira lei de Newton. A primeira lei, ela é conhecida como a lei da inércia. Mas é interessante, né? A inércia, ela não foi descrita por Isaac Newton. Ela não foi descrita por Isaac Newton. Ela foi descrita por Galileu Galilei. Galileu percebeu o seguinte, que um corpo, quando ele está parado, a tendência é que ele permaneça parado. Mas, se o corpo estiver em movimento, existe uma tendência que ele permaneça em movimento. Galileu percebeu isso fazendo um experimento utilizando rampas inclinadas, um pedaço horizontal, né, entre as rampas, e ele percebeu o seguinte: ele saltava uma bola da primeira rampa, ela descia pela rampa e subia pela segunda rampa. E ele foi fazendo o seguinte teste: a segunda rampa ele foi diminuindo a inclinação. Ele percebeu que a bolinha alcançava cada vez mais distâncias maiores. Só que a distância era próxima da altura ao qual ele havia lançado a bolinha a partir da primeira rampa. Então ele imaginou o seguinte: se não houvesse rampa e se não houvesse nada que fizesse o corpinho gastar energia, energia nos nossos termos hoje em dia, né? Mas gastar aquilo que o impulsionava, ele permaneceria ao infinito e além, né? Ad infinitum, assim falava, seria o princípio, né? Ao infinito, né? Ele iria até o infinito. Newton percebeu que isso era verdade e complementou, né? A partir do seu estudo das três leis de Newton, a partir do seu estudo sobre as forças. Ele percebeu o seguinte: um corpo, deixa eu mudar de cor para ficar melhor. Um corpo, uma diferença muito grande de cor, mas tudo bem. Um corpo permanece no seu estado de inércia, permanece no seu estado de inércia. O estado de inércia é o corpo em repouso ou em movimento uniforme. Então, se quiser, você pode, ao invés de falar permanece no seu estado de inércia, você pode colocar permanece em repouso ou em movimento uniforme, certo? É a mesma coisa. Mas ele permanece no seu estado de inércia. Eu acho que eu vou colocar entre parênteses aqui, repouso ou movimento uniforme, né? Permanece em repouso ou em movimento uniforme, a menos, a menos, essa foi a sacada de Newton, né? A menos que uma força externa, esse nome externo é de suma importância, certo? A menos que uma força externa seja aplicada no corpo, ok? No caso, para tirar o corpo do seu estado de inércia, a gente precisa aplicar nele uma força. Para tirar o corpo do repouso, seja aplicada a ele. Para tirar o seu estado da inércia, para tirar o corpo do repouso, por exemplo, enfim, o corpo está em movimento uniforme, você quer que ele acelere, tem que aplicar ele uma força. Acelere seja para aumentar a velocidade, seja para
diminuir, tá bem? Já a segunda lei, ela é conhecida como a lei fundamental da dinâmica. Muita coisa da mecânica básica nasce a partir dessa lei, a lei fundamental. Essa lei é a lei que, enfim, traduz fundamental. A única fórmula que envolve as leis de Newton, fórmula matemática, né, é essa lei. Ela diz o seguinte, que a aceleração adquirida pelo corpo, ela é diretamente proporcional à força resultante aplicada a ele e inversamente proporcional à massa do corpo. Ok? E isso nos traduz a uma expressão muito fofinha, muito carinhosa, muito bonitinha, conhecida como força é igual a massa vezes a aceleração. Mas é importante colocar que aqui é uma força resultante. Força resultante, eu estou dizendo, são todas as forças aplicadas ao corpo. Né? Quando essa força resultante é igual a zero, a aceleração do corpo é igual a zero. Se a aceleração do corpo é igual a zero, qual é a consequência? Ele vai estar em repouso ou em movimento uniforme. Né? Existe uma associação muito íntima entre a primeira lei de Newton e a segunda lei de Newton, ok? Mas, de maneira extensa, né, a segunda lei diz o seguinte, que a aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à massa. Essa força resultante, obviamente, é a força resultante a partir dos corpos externos. Né? Não existe aceleração a partir de força interna. Ok? E a terceira lei de Newton, vou apagar aqui, ela é uma lei que representa drasticamente o quão é importante a interação entre os corpos. Né? A gente não se move sem que haja interação. Né? A gente só consegue se mover, primeiro que a gente só se move em relação a um corpo, né? A algum corpo, ou seja, daí já demonstra que é necessário haver interação entre nós. E essa lei é a lei da ação e reação. Ela diz basicamente o seguinte, que para toda ação seria uma força, né? Vai existir uma reação com a mesma intensidade, com a mesma direção, porém o sentido contrário à ação original. Em outras palavras, a gente pode dizer o seguinte, que quando ou se um corpo A, eu vou chamar de A para simplificar, certo? Um corpo A aplica uma força que seria, neste caso, né, a força de ação, num corpo B, o B, né, o corpo B reage, o corpo B aplica uma força, aplica uma força, nesse caso é uma outra força, né, não é igual à ação, certo? É uma outra força, né, que é a reação, aplica uma força em A, com mesmo módulo, ou seja, a mesma intensidade, certo? Mesmo módulo, mesma direção, mesma direção, mesma direção e sentidos
opostos. Eu vou fazer um desenho para ajudar a memorizar, tá bem? Memorizar não, é para ajudar a perceber melhor. Veja só. Digamos que aqui a gente tenha uma bola A e aqui a gente tem uma bola B. Eu vou fazer elas separadas, mas vamos dizer que elas se chocaram, né? A bola A aplicou uma força na bola B. Aí aqui vai aparecer uma força que vai ser a força da bola A na bola B, né? Vou chamar força de A em B. A bola B vai reagir e vai aplicar uma força da bola B na bola A. O que que acontece? A força de A, B em módulo é igual à força de B em A em módulo. Só que como elas têm sentidos opostos, a gente pode dizer o seguinte, ó, que o vetor força de AB é igual a menos o vetor força de BA. Né? É assim que a gente descreve ação e reação. E um detalhe, a ação foi aplicada no corpo B, a reação foi aplicada no corpo A. Isto nos diz o seguinte, as forças de ação e reação, elas são aplicadas em corpos diferentes, ok? A ação e reação é sempre aplicada em corpos diferentes. Numa aula seguinte, que a gente vai falar sobre peso normal, eu vou repetir isso e vocês vão perceber uma coisa, certo? Uma coisa conceitual importantíssima. Mas por hora vamos fazer exercícios para nos ajudar a memorizar isso que nós conversamos há pouco, sobre as 3 leis de Newton do movimento. Ok? Vamos lá. Quando um cavalo puxa uma charrete, a força que possibilita o movimento do cavalo é a força que o solo exerce sobre o cavalo, a força que ele exerce sobre a charrete, a força que a charrete exerce sobre ele, ou a força que a charrete exerce sobre o solo. Bom, se o cavalo puxa uma charrete, os dois se movem juntos. Então, a gente pode considerar, nesse caso, cavalo mais charrete como sendo um único corpo. No caso, a força que o cavalo aplica na charrete, que a charrete vai reagir, vai aplicar uma força no cavalo, não é essa força que provoca movimento. O cavalo e a charrete, como eles estão se movendo juntos, é um único corpo. A gente pode considerar eles, né, em termos de movimento, como sendo um único corpo. Nesse contexto, aquilo que vai representar um corpo externo, aquilo que vai representar um corpo que vai aplicar uma força externa ao cavalo, é o solo. Então, ele se movimenta por causa da força que o solo exerce sobre ele. Né? É uma reflexão direta sobre a terceira lei de Newton do movimento. Né? Inclusive, é uma reflexão muito interessante que eu já vi até alguns artistas, ou na verdade um artista que eu esqueci o nome dele, um humorista, fazer uma brincadeira, uma piada em relação a isso, que é interessante, né? Porque quando a gente diz que para que a gente se mova, a gente empurra o solo para frente, para trás, o solo nos empurra para frente, né? É algo que na nossa cabeça não faz tanto sentido, porque a gente não percebe o solo se mover, né? Ou a gente não percebe o solo nos empurrar. Porque a gente não tem essa percepção porque é algo muito natural, é rotineiro, né? Só que
A explicação científica para que a gente se mova só ocorre quando a gente interage com outro corpo. E quando nós estamos caminhando, esse outro corpo é o solo, né? Por isso, essa coisa assim, que a física é um pouco, né, para além da compreensão, mas não, enfim, a gente tenta exemplificar com essas coisinhas para ficar melhor de entender, né? Mas o conceito é esse. A gente interage com o solo e dessa forma a gente consegue se mover. Acho que aqui ainda dá para colocar a outra questão, o outro exercício. Ok. Um pequeno automóvel colide frontalmente com um caminhão cuja massa é 5 vezes maior que a massa do automóvel. Então, nós temos, eu vou colocar assim, massa do caminhão é 5 vezes a massa do automóvel. O caminhão é um automóvel também, mais para diferenciar, para ficar MC e MA, né? Para não ficar MA, MA, ou caminhão e carro, né? MC, MC, vai ser o C é o caminhão, o A é o automóvel, que é o carro de passeio. Em relação a essa situação, marque a alternativa que contém a afirmativa correta. Ambos experimentam desaceleração de mesma intensidade. Olha só, aqui a gente tem segunda lei de Newton e terceira lei de Newton, segunda e terceira lei. A gente vai aplicar, né? A segunda lei é uma representação disso, né? A força é a massa vezes a aceleração, que a gente pode definir a aceleração como sendo a relação entre força e massa. Olha só, pela terceira lei, a força que o caminhão aplica no automóvel é igual à força que o automóvel aplica no caminhão. Então a gente tem que as forças são exatamente iguais, né? No caso, a força que o caminhão aplica no automóvel é igual à força que o automóvel aplica no caminhão. Então aqui eu vou ter massa do caminhão vezes a aceleração do caminhão, massa do automóvel vezes a aceleração do automóvel. Eu não sei quanto é que é a aceleração, mas a gente tem uma relação entre as massas, né? No caso, a massa do caminhão é 5 vezes a massa do automóvel. Então a gente pode escrever isso assim, ó. 5 vezes a massa do automóvel vezes a aceleração do caminhão é igual a massa do automóvel vezes a aceleração do automóvel. A gente simplifica aqui as massas, nós vamos ter o seguinte, ó, que 5 vezes a aceleração do caminhão é igual à aceleração do automóvel, ou seja, enquanto a massa do caminhão é 5 vezes maior, a aceleração do automóvel vai ser 5 vezes maior, que é do caminhão. A desaceleração, nesse caso, né? Ambos experimentam força de impacto de mesma intensidade. Fiz essa explicação todinha e, pelo visto, a letra B vai ser a resposta, né? Já que eles têm força, né? A mesma força de impacto. O caminhão experimenta desaceleração 5 vezes mais intensa. É o contrário, né? O automóvel experimenta força de impacto 5 vezes mais intensa. É uma pegadinha, né? Porque a gente tem essa percepção que o automóvel ele vai sofrer mais que o caminhão, mas ele vai sofrer mais por causa da consequência da força, não porque as forças são diferentes, né? A mesma força no automóvel e no caminhão vão ter consequências diferentes. O caminhão experimenta força de impacto 5 vezes mais intensa, então não é, né? O que muda é a massa e a aceleração, não a força. No caso, a resposta vai ser a letra B, que indica: ambos experimentam força de impacto de mesma intensidade. Então, meus queridos, espero que tudo tenha ficado entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. No próximo vídeo, vamos continuar falando sobre as forças e as leis de Newton, apresentando algumas forças particulares e que são forças muito interessantes e que caem muito nos vestibulares que vocês vão
precisar saber, tá bem? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.